Eu me lembro do governo do Jango como um tempo de grande euforia. Era uma beleza o que ocorria no setor das artes, da música popular, do cinema. Tudo florescia no Brasil. E nós todos estávamos cheios de entusiasmo. Todos acreditavam, com optimismo, que o Brasil ia dar certo. A juventude também estava muito identificada com o país, achando que ia dar certo, que o Brasil ia dar um grande passo. Mas só que o golpe estava sendo já estruturado e desde a posse do Jango, né? Isso não foi de repente. O período João Goulart, que quase sempre se esquece, é de 1 ano e 2 meses. O governo estava sob a responsabilidade do primeiro-ministro. Portanto, não se pode dizer que aquilo era o governo João Goulart. O governo João Goulart é quando ele assume a presidência da República, no sistema presidencialista restaurado pela consulta plebiscitária de janeiro de 63. E o engraçado é que a Justiça mandou que quem votasse a favor do plebiscito botasse não na chapa. Isso complicou um pouquinho a comunicação. E aí o jingle feito pelo Miguel Gustavo foi importantíssimo, com o diga não, diga não, diga não. Consagrado como vice-presidente da República e pela consulta plebiscitária que lhe deu 10 milhões de votos. Ninguém tinha tido votação igual. Parlamentarismo não tem jeito nem razão no dia 6. Vamos dizer que não, não e não. Logo depois do plebiscito, o Jango reorganizou o governo, eu deixei de ser ministro da Educação e meses depois ele me chama para a Casa Civil. Quando chega na proximidade do poder como chefe da Casa Civil, projeta-se de uma maneira completa. E ele se converte num ator desse período proeminente. Além de ter sido um político, ele também tinha esse lado dele muito afetivo. Para o Jango, eu acho que foi das pessoas mais importantes do governo dele. Todo mundo procurava por ele, né? Então ele realmente era uma pessoa com muita luz, com muito charme político, sabe? Tinha que ser muito louca para trabalhar com Darcy. Não só eu, né? As pessoas secretárias dele, essa coisa toda, essas pessoas todas se dedicaram. Que viam nele um homem honesto, sério, e um homem que tinha uma visão, assim, larga de todos esses pontos da vida. Eu fui para a Casa Civil com um de confiança do presidente e para fazer as reformas de base, para retomar aquela atitude de responsabilidade social da tradição trabalhista, da tradição de Getúlio Vargas e levar adiante isso com a política de reforma. A reforma agrária feita em termos da reforma da nossa Constituição, indo ao encontro dos anseios da nação, vai proporcionar mais do que qualquer outra medida ou providência essa tranquilidade que nós todos reclamamos, que a reclamamos em benefício do desenvolvimento do nosso país. O país tinha realmente ainda uma concentração latifundiária brutal. Isso tinha 2 consequências negativas: a miséria no campo, a extorsão dos grandes proprietários contra os homens do campo, e, ao mesmo tempo, o processo de industrialização contido, porque diminui o poder de compra. Era uma lei que estimulava a utilizar a terra, mais a terra. Quanto mais terra utilizava, mais uso lícito tinha. E, sobretudo, acabava com essa situação de milhares de propriedades enormes que a pessoa não cultiva, não quer cultivar, não pensa em cultivar, está especulando porque atribui um valor à terra. Mas a Constituição da República, à época, estabelecia de uma maneira muito clara: a desapropriação de terras para fins sociais depende de indenização em dinheiro e previamente. Para você desapropriar terras em dimensão de uma reforma agrária, pagando previamente em dinheiro, não fazia reforma agrária nenhuma. A lei
que o Jango propôs, na Constituição, escrevia: a ninguém é lícito manter a terra improdutiva por força do direito de propriedade. Lícito, qual é o uso lícito? É cultivar pelo menos uma quarta parte. A reforma agrária no Japão, feita sob o comando do general MacArthur, previa desapropriação das terras, sendo pagas em títulos da dívida pública em 20 anos. Era uma lição que nós tínhamos recebido dos Estados Unidos, mas eles não aceitavam aplicável no Brasil. Pelo menos os latifundiários não aceitavam. E os setores conservadores também. Esse é o primeiro grande corte entre uma sociedade que nascia com o ânimo de transformar-se para avançar e um setor conservador dominante. E nunca se conseguiu fazer reforma agrária até hoje, apesar de que a maior produção que existe para consumo interno é produzida pelas pequenas propriedades, não pelo agronegócio. O propósito da Casa Civil é fazer duas leis substanciais. Uma lei agrária que desse acesso à terra a milhões de camponeses e uma lei de controle do capital estrangeiro. A figura que concentra essa batalha de uma forma mais impulsiva, com enorme entusiasmo, foi o deputado Sérgio Magalhães. Uma figura de bem, uma figura nobre, uma figura comprometida com a causa social. Esta lei que estabelecia os limites das remessas de lucros eram regras universais. A lei declarava que o capital estrangeiro tem dois componentes bem diferenciados. O capital que um dia entrou aqui, como divisas, como máquinas, como empréstimo, isso se respeitava totalmente o capital estrangeiro. O capital estrangeiro tem um outro componente, que é o capital nacional pertencente ao estrangeiro. Na medida em que ele crescendo aqui, em cruzeiro, tem o direito de retorno ou de mandar capital em dólar para fora, a economia nacional está condenada à debilidade e não pode funcionar nunca. Foi uma reivindicação candente de muitos anos e que, por fim, o Congresso assumiu que tinha que fazer. Essa lei que as multinacionais, o governo norte-americano se opuseram totalmente, ela não podia jamais ser questionada no Tribunal de Haia, em qualquer lugar, porque simplesmente ela não tomava o capital estrangeiro, ela dava o capital estrangeiro às condições do capital nacional. Este projeto, que se transforma em lei, é um dos momentos altos daquele período e um dos momentos que cria realmente um antagonismo frontal com as empresas americanas. Mexia com os grandes capitais. O Jango começou a incomodar. Passou na Câmara de Deputados e passou no Senado. Foi regulamentado pelo Carvalho Pinto, que não é nenhum comunista. Era uma perspectiva. Aquela lei, disse o Caio Prado, se ela aplicada, teria dado independência. E foi aquela lei que fez o Lyndon Johnson nos derrubar. Ele disse muito bem, o povo de quem foi escravo não será mais escravo de ninguém. Ele disse muito bem, o povo de quem foi escravo não será mais escravo de ninguém. Eu me engajei, quando garoto, na campanha do petróleo. E eu e um amigo meu, nós fomos a São dos Reis tentando que o doutor Getúlio falasse alguma coisa sobre a campanha do petróleo. E, para surpresa nossa, ele falou. Falou não, escreveu. País que aliena seu petróleo, aliena também a sua liberdade. A Petrobras, os americanos não queriam nem ouvir falar nisso. Basta dizer que o Monteiro Lobato foi preso por subversão, por dizer que havia petróleo no Brasil. O doutor Assis Chateaubriand, em toda a sua cadeia, publicou um editorial, O Sexo dos Anjos. Sentindo assim a criancice que era, pessoas de responsabilidade, se preocupando com o petróleo como fonte de energia, porque dentro de 5, 10 ou 20 anos no máximo, ninguém mais falaria em petróleo e os países que tinham petróleo e viviam dele seriam totalmente alijados do contexto. Tinha alguma coisa por trás disso, né? Você já imaginou se nós continuássemos não tendo petróleo? A ânsia de que os Estados Unidos manifestavam, por si próprio e pelos seus sequazes aqui, para a quebra do monopólio estatal do petróleo, de tal maneira era profunda que dividiu politicamente o país desde 1950 até o golpe.
Era a questão da Eletrobras. A energia elétrica, à época, era praticamente dominada no grande centro-sul, que era o centro industrial, por empresas americanas e por empresas canadenses. O projeto da Eletrobras levou da data que entrou no parlamento, em 1950, até o governo de João Goulart, em 1963, para ser aprovado. Era uma luta campal contra. E o Darcy tentando harmonizar essas questões todas, porque era um leque amplo, era a educação, reforma agrária, remessa de lucros, a legislação trabalhista. Realmente o Brasil começou a tomar consciência. No Brasil, toda a nossa experiência é de quando um governo se instala e começa a produzir transformações nas relações sociais e econômicas, esse governo entra em conflito com interesses de uma elite que nunca foi preparada para o desenvolvimento comum e grandioso do Brasil. Houve uma fornada de governadores de direita ou conservadores, né? Então ficou muito claro para as esquerdas que as reformas, para serem aprovadas legalmente, era preciso esperar mais tempo. Ou então, era a opção das alas mais radicais, passar logo para o enfrentamento armado. Quando tudo isso fica num impasse, agravado, e me dói dizer, por nós próprios, porque no instante que não tínhamos maioria no Congresso Nacional para realizar as transformações sociais mais profundas, o presidente João Goulart começa a ter, de nós, de muitos de nós, quem sabe de mim também, críticas de que ele estava lento, de que ele estava inoperante, de que ele estava temeroso, de que ele estava incapaz. Eu olho para trás e digo, ele nos dava uma lição de bom senso. Não lhe faltaram os que propuseram o golpe de Estado como solução, e ele lutou contra. Os marxistas falam com frequência na correlação de forças. Nós não analisarmos a correlação de forças, queremos que o milagre se desse. Mas nós não éramos demiurgos e não pudemos fazer o milagre. O golpe nunca teria sido dado na base do latifúndio. O latifúndio não teria força. Nós controlando, como o Jânio tinha um prestígio tremendo, com os camponeses, mas também com a população urbana, com os sindicatos, ele podia enfrentar isso. Mas o que não pôde enfrentar foi o golpe de fora. A direita brasileira aceitou tocar fogo no Brasil. O golpe de 64 era uma conspiração das forças que não se dispunham a admitir que a América Latina pudesse ter participação e voz. Let me then make clear, as the President of the United States, that I am determined upon our system's survival and success, regardless of the cost and regardless of the peril. A submissão da América Latina inteira a uma concepção, não é, da Guerra Fria. Começou a grande campanha de envenenar o país, envenenar a classe média contra o governo, descrevendo o Jango como comunista e como perigoso. E Jango, eu já disse, é impossível pensar que o Jango fosse comunista, o grande fazendeirão que ele era. Ele era generoso, era patriota e sabia que o Brasil pode se alargar como os Estados Unidos alargou sua sociedade dentro do capitalismo para mais gente comer, mais gente se educar, mais gente progredir, mais gente viver. Quando deu lá a invasão da Baía dos Porcos em Cuba, imagine você que o americano, o cara da Sexta Esquadra e tal, ligou para o ministro da Marinha brasileiro para mandar levar um navio lá. O ministro ouviu aquilo, ligou para o Jango. Como é, presidente? Manda ou não manda? O Jango não manda, não, senhor, que é isso? Onde já se viu isso? E mandou uma carta para o Kennedy, que o Almino redigiu.
Uma carta maravilhosa que o presidente João Goulart enviou a Kennedy, e que é uma pena que o país inteiro não leia e releia, porque é um dos momentos altos da diplomacia brasileira, recusando invadir Cuba. Há uns 15 ou 20 dias depois morreu o João 23, e ambos foram para o enterro. Kennedy virou para ele e disse: o senhor vai ser responsável por isso. O senhor vai ter consequência. E a maré vermelha começa a se deslocar para mais perto de nós. Cuba foi um punhal cravado nas costas da América. O anticomunismo era aquela fachada para se tomar esse poder e viabilizar aquele projeto que eles queriam. Um projeto submisso à diplomacia americana. O Lincoln Gordon era embaixador no Brasil e agiu muito. Governador, alguns críticos do Brasil e de outros países da América do Sul falam da Aliança para o Progresso e usam a palavra impaciência. Os senhores tocaram neste tema também? Eu creio que o mais ciente de todos os impacientes em relação ao resultado da Aliança para o Progresso é o presidente Kennedy. Esse programa era fachada para que esse dinheiro entrasse para as agências de publicidade, que apoiava, repassando essa verba para o IPES. Da crise ao caos, o país pode ser arrastado a uma crise inconciliável. O que estamos fazendo nós para impedir que se coloque diante do povo brasileiro a trágica opção entre soluções antidemocráticas? E era o bojo onde a conspiração se deu. Foi um instituto formado pelo general Golbery, onde ele reuniu os grandes empresários, os chefes de multinacionais, uma parte da igreja e parte dos militares. Os filmes basicamente continham a propaganda que tentava implantar na sociedade um sentimento de insatisfação crescente. Compravam espaço na imprensa e formulavam entrevistas que eles já repassavam prontas. Nós que acreditamos na democracia e no regime da livre iniciativa, não podemos ficar omissos enquanto a situação se agrava dia a dia. A omissão é um crime. Durante 2 anos, conspiraram para a derrubada do Jango. Mas o IPES não pode ficar em palavras. É preciso agir. Derramaram aqui milhões e milhões de dólares, por exemplo, com o IBAD. O IBAD foi uma instituição organizada para subornar deputados. Tensão em Brasília. Governo federal determina a abertura de comissão parlamentar de inquérito para investigar financiamento ilegal do IBAD a deputados e governadores. Eles conseguiram fechar o IBAD, mas como o IPES era um instituto de estudos e com conotação filosófica, ele foi mantido aberto. Todo o levantamento de fichas das pessoas que atuavam na esquerda foi transferido para Brasília e deu origem ao SNI. O SNI é filhote do IPES. The American nation cannot, must not, and will not permit the establishment of another communist government in the Western Hemisphere. Num quadro assim é que o presidente João Goulart cria a ideia de uma frente popular. Parlamentares de todos os partidos, quantos queiram, que se comprometam com determinado programa a ser elaborado em conjunto, com algumas cláusulas apenas inarredáveis. Por exemplo, de que a reforma agrária nós defenderemos até a última instância. O deputado Leonel Brizola sustentava que o projeto da Frente Ampla era uma capitulação. E, ao mesmo tempo, a liderança do Partido Comunista, Luiz Carlos Prestes, rompe também e declara que não poderia aceitar participar de uma frente tendo aliança com o PSD, que era um partido conservador. Esses 2 bloqueios nos colocaram realmente na impossibilidade de prosseguir.
E com muito pesar, foi lá o Santiago Dantas ao presidente João Goulart transmitir que já não dava. O governo reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Eu quis ir ao comício, eu não sei se porque o Jango não estava passando muito bem e tinha aquele comentário de que iam explodir, que iam fazer um atentado contra aquele comício. Eu falei para ele, ai, doutor Garcia, eu estou louca de medo, o senhor acha que vão explodir mesmo esse palanque? Ele falou assim, não, minha filha, não vai explodir não. Agora tem uma coisa, hein? Se explodir, nós dois vamos voar primeiro, porque nós dois somos os menores aqui. Eu não vejo o Jango, isso é o que ocorria, exceto que eu não fazia ideia de que a coisa fosse tão grave. Da Baía da Guanabara. Minas em pé de guerra contra o governo, o presidente João Goulart. Os Estados Unidos já estavam mandando a chamada frota do Brother Sun, que é a leitura que se faça hoje da quantidade de armas, quantidade de navios de guerra. Era realmente um estado de guerra declarada pelos Estados Unidos. Hoje há documentos que estão já ao alcance de quem queira lê-los. Prometeram que reconheceriam em 24 horas. Essa foi uma conversa, a vida do Santiago Dantas com o Jango. Os presidentes têm muita atenção com isso. Foi assim que eles fizeram, dividiram a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Eles podem fazer o Brasil do Norte e o Brasil do Sul. Vejam que coisa gozada. Eu falava com o Jango com o telefone, com o misturador. Eu tinha um misturador e tinha outro. Mas nós nunca prestamos atenção que os dois eram norte-americanos. É evidente que estamos cansados de saber o que nós falamos. Era um governo incapaz de se defender, porque era um governo inocente. Nós estamos metidos na batalha do mundo. Os sargentos resolvem realizar uma grande sessão comemorativa de não sei que data e convidam o presidente João Goulart para participar. Eu fui ao Darcy. A ida do Jango é um desastre político. Leva contra eles de imediato o que haja de oficialidade, que eventualmente esteja neutra, para optar pelo outro lado em nome da hierarquia quebrada. Foram os sargentos que tinham impedido, não é que ele fosse fulminado em pleno voo na Operação Mosquito. O presidente considerava dever ético ir. Aquele discurso dele no Automóvel Clube, que foi redigido pelo Darcy e pelo Riff, ele ligou para o Tancredo. O Tancredo disse, ótimo, Jango. Esses dois rapazes são geniais, está ótimo. Mas tem uma coisa. Se você o pronunciar tal como está, você não sai de lá do Automóvel Clube como presidente da República. Você sai de lá deposto. O Sérgio assistiu aquele discurso, saudoso Sérgio Magalhães. Olhou para mim e disse, o Jango deu o golpe, o Jango levou o golpe. E aí o Tancredo repetiu para mim isso. Eu disse para ele uma coisa simples. Os militares aceitam o comunismo. O que eles não aceitam é a quebra da hierarquia e a quebra da disciplina.
evidente cuando lo que se conoce de los golpes militares de este estilo es que después del golpe montan toda una explicación retrospectiva que es falsa, una justificación absolutamente falsa. Estávamos conversando, ele estava fazendo a barba, eu digo, e aí, presidente, não vamos tomar uma providência aí? Tem uma conspiração aí na rua. Aí ele virou para mim e disse o seguinte: ô Luiz, você só me traz, tu só me traz notícia ruim. Agora só falta tu querer saber mais do que o serviço secreto do Exército. E disse que não tem nada, está tudo sob controle. Quando o Adhemar, declaradamente na televisão, dizia que havia uma conspiração contra ele e que ele seria derrubado. O Jango confiou muito no famoso esquema militar dele. Um esquema militar, coisa nenhuma. Isso foi um dos erros do Jango. Houve uma reunião dramática no gabinete do professor Darcy, com ele, com militares de alta patente, em que ele cobrou informações mais precisas sobre a movimentação das tropas. Ele sentiu que esses militares de alta patente estavam sonegando as informações verdadeiras. Até ele ter essa percepção de que estava sendo enganado, que eles se reuniam exatamente para conseguir mantê-lo afastado de alguma decisão mais séria. Era isso que acontecia. Um pouco mais tarde teve outra reunião e ele ficou muito exasperado. E quando eu entro para pegar alguma coisa dentro da gaveta dele, ele vira assim: essa senhora aqui é minha secretária, aí pega a minha saia e diz: a saia dela vale mais do que a farda de vocês. Brizola achava que teria havido condições de resistir ao golpe em abril de 64. Eu confesso aqui que eu pressionava o presidente pelo telefone a dar ordem. Durante muito tempo critiquei severamente o Jango por isso. Sem nenhuma dúvida o Jango estava certo, até porque da esquerda toda não tinha ninguém preparado. Eu lhe escrevi 2 cartas. Em ambas as cartas, eu reprobo o presidente. Digo, presidente, bastaria o senhor ter vindo e tudo teria mudado. Hoje eu digo, eram os meus 32 anos, 33 anos que me permitiam fazer isso, essa imagem. Hoje eu acho que teria sido um desastre. Durante o dia do 1º de abril, o presidente, quando saiu do Rio de Janeiro, o presidente João Goulart, ele veio para Brasília. Passa ligeiramente pelo Palácio do Planalto, com Darcy, com Valdir Pires, e vai para a Granja do Torto. O Rio de Janeiro tinha caído, não é? São Paulo também tinha caído. Primeiro Exército, Segundo Exército tinha caído. Exatamente nesse momento, telefona do Rio Grande o general Ladário. General Ladário Teles, comandante do 3º Exército. E ele pede, presidente, venha para Porto Alegre, porque a sua presença aqui nos permitirá articular a resistência. E nós ajudamos o presidente a afirmar sua posição de ir para o Rio Grande. Por volta de meia-noite, mais ou menos, eu estava com Darcy no Palácio do Planalto, quando vem o líder do governo e do hotel chega arfando, veio dizer: olha aqui, eles estão querendo dar o golpe mesmo. Eles vão dizer que o presidente fugiu. Vou submeter a Darcy uma sugestão. Então botei um papel na máquina e bati a última declaração, a última comunicação da República. Do hotel saiu correndo, voltou, tentaram impedir que ele lesse. Ele vai à tribuna, lê. O senhor presidente da República incumbiu-me de comunicar a Vossa Excelência que, em virtude dos acontecimentos nacionais das últimas horas, decidiu viajar para o Rio Grande do Sul,
onde se encontra à frente das tropas militares legalistas e no pleno exercício dos poderes constitucionais com o seu ministério. Atenciosamente, Darcy Ribeiro, chefe da Casa Civil. O Auro Moura Andrade disse não é verdade, não é verdade. O presidente da República deixou a nação acéfala, declaro vaga a presidência da República, convoco o presidente da Câmara dos Deputados, senhor Ranieri Mazzilli, a assumir a chefia do Poder Executivo. Está encerrada a sessão. E foi assim o golpe de Estado que eles fizeram. Eu estava na minha sala, eu fiquei implicante, fiquei lá mais 1 hora com o Mazzilli em cima. Então, no mesmo elevador, o Mazzilli no 4º andar e eu na Casa Civil no 3º andar. Até ocorreu que um deputado, Gaúcho Mendes Sá, entrou, por equívoco, entrou no 3º andar, quando deu de cara comigo, ele pôs uma cara de susto, de pavor e saiu andando para trás para entrar novamente no elevador. Num certo momento eu vi que não podia ficar mais lá. Aí já se tinha notícia de que haveria um ato institucional, de que haveria uma cassação de 100 brasileiros, e nessa conversa com os companheiros todos foi decidida a ida minha e de Darcy para o Rio Grande do Sul. Olha, o presidente está no Rio Grande, não está sem apoio lá, vocês têm que ir para lá imediatamente. Aí Rubens Paiva, o grande Rubens Paiva, né, que era um D'Artagnan extraordinário, né, ele disse, olha aqui, digam o que é que vão fazer, porque eu assumo a logística. No dia 4, madrugada, o aviãozinho vai vir, vocês correm e entram. Nós entramos no avião, vamos embora. Tipo, 2 horas da manhã, desceu um avião no Torto e o comandante falou, nós vamos para Porto Alegre. Mas eu cheguei em Porto Alegre e não consegui ver o Jango, não. O Jango pediu para seguir para uma fazenda que ele tinha em São Borja. Mandaram um jipe lá com 2 militares, um tenente e um capitão, para dizer que eu tinha que sair de São Borja, porque senão eu ia ser presa. Foi, acho que o momento que mais me preocupou e me desesperou foi esse momento, porque eu estava sozinha com 2 crianças dentro de uma fazenda, sem saber que rumo eu ia tomar. Mas, felizmente, de tarde, mais ou menos 2 horas da tarde, assim, o avião do Jango chegou com o piloto dele e para me levar para Montevidéu. Nós tínhamos um rádio pilha e esse rádio pilha dava a seguinte notícia. Acabou de descer hoje à tarde no aeroporto de Montevidéu o presidente João Goulart e pediu asilo político ao governo uruguaio. Então, evidente, agora não tem alternativa, nós vamos direto para o Uruguai. Nós estávamos viajando com uma avioneta, só eu e Valdir, e o piloto, e com aquela quantidade de latas de gasolina, cheirando gasolina. E eu dizia, Valdir, eu não suporto, eu vou fumar, Valdir, eu vou fumar. Ele disse, você é louco, não fuma. Eu ameaçando fumar qualquer poço ali, arrebentaria o avião. Foi uma coisa que me lembra ainda que eu guardava um pouco de humor para fazer humor negro, mesmo naquela hora terrível. Entramos no Uruguai para ir para Salto, na região norte do Uruguai. Aí uma tempestade gigantesca. Era muito perigoso voar e o piloto tinha que pousar. Íamos pousar, mas era difícil pousar porque o campo que ele encontrou para pousar, no campo mais liso dali, estava cheio de ovelhas. Então ele ficou com o avião descendo, com o avião assim, desceu com o avião para espantar as ovelhas, depois voltar para pousar. Mas a ovelha voltava para o mesmo lugar. Afinal, conseguiu pousar e nós fomos para uma casa próxima, num hotel, que era uma estação termal com uma piscina de água quente. Tem um calção aí para a gente tomar um banho nessa piscina aí. Eles nos deram
E nós fomos e levamos 2 horas nessa piscina, não sei quantos dias de uma tensão gigantesca. Aí na piscina com o Valdir, estava ali quando chegou a polícia uruguaia para nos prender, pensando que era contrabandista. E foi uma coisa muito bonita. Quando o tal sargento soube que nós éramos perseguidos políticos, que estavam ali para pedir asilo, mudou totalmente a conduta dele. Eu disse, Darcy, eu vou pedir o asilo político a esse representante do governo uruguaio que está aqui. Ele bateu continência, vou comunicar isso ao governo do meu país. Que mandaram um carro para nos conduzir lá, pelo orgulho que aquele Uruguai democrático tinha de proteger os perseguidos da América. Aí começa a minha vida de exílio no Uruguai. Era um grupinho, a gente chamava que era a nossa tribo. Era o Valdir Pires com a dona Yolanda, Darcy com a dona Berta e eu e Jango. E essa convivência diária no exílio, o dia a dia que já era difícil para todo mundo, né? Muita esperança, não é? A cada dia, qualquer notícia, parecia uma notícia que a gente iria voltar na próxima semana. A vida de dificuldades financeiras, né? Sobretudo para quem tinha família maior. Ninguém teve emprego lá. O Darcy era aquela figura extraordinária, não é? E era antropólogo. A universidade logo contratou ele para dar um curso de antropologia geral. Darcy pasa, por lo tanto, inmediatamente a ser docente de una disciplina que aquí no se practicaba, por razones relativamente explicables, es decir, no teníamos suficiente objeto que estudiar. En ese pequeño país, los indios, que eran muy pocos, ya en el siglo XIX, prácticamente no existían, salvo un pequeño grupo de charrúas que fueron, al fin de cuentas, aniquilados, de tal modo que los que quedaron fueron niños y algunas mujeres. Es decir, Darcy, solo presentándose, generó la antropología en el Uruguay. Darcy tinha chegado com muito pouca coisa, não? Quase nada. E eu olho a bibliografia e praticamente todos os livros que ali figuravam eu tinha. Então, depois da aula, eu cheguei a ele e digo, professor, se você precisa alguns desses livros para ver de novo alguma coisa, eu tenho e eu dou. No solamente se interesaba por la antropología, sino por todo, no solamente por las cosas que hacen a las ciencias, sino también a la política, no solamente por la política, sino también por las personas, no solamente por las personas, sino también por las personas de sexo femenino. Entonces me di cuenta que había conocido a un tipo de otra especie. Darcy se le ocurrió hacer un seminario que duró varios meses, en el cual algunos expositores proponían su visión sobre ese proyecto definido en términos de organismos de investigación, alimentadores de facultades, que formaría los docentes de las universidades profesionales. No la inventó Darcy, pero es probablemente el primero en haberla aplicado en América Latina en la Universidad de Brasilia. Havia reuniões que aconteciam em Montevideo com enviados, era todo um aparato que se requeria para que esse exílio pudesse manter minimamente, né, uma fluidez de informação do que estava acontecendo aqui. Naquele momento, todos nós pensávamos em derrubar a ditadura, evidentemente. Nós achávamos que aquilo
Achávamos que era possível derrubá-la até mesmo com a luta armada. Nós pensávamos, todos pensávamos naquele momento, menos o Jango. O Jango não, o Jango não pensava assim. Mas todos nós, o Darcy também. O Darcy que trafegava entre o Jango e o Brizola era uma espécie de meio termo, espécie de, vamos dizer assim, intersecção de conjuntos. Enjoei de a casa do Brizola, a casa dos conspiradores, porque qualquer notícia, tinha uma reação em cadeia, qualquer notícia dada no começo da manhã, de tarde era completamente diferente. A notícia de manhã é que caiu uma placa numa casa de comércio. No fim da tarde já caiu na cabeça de um milico e matou. Ou seja, é um pensamento desejoso e a reação em cadeia, um fala e outro aumenta, cria uma situação louca. E o Brizola também, com esse jeito bizarro dele falar, e ele me dizia, Darcy, pois é, o canhão está aqui, o navio está passando, vai passar, Darcy. O sentimento de angústia de que era preciso fazer alguma coisa. Para além de divergências ideológicas e disputas políticas, havia sempre alguma coisa mais profunda, que era aquela solidariedade do exílio. Nós tínhamos uma caixinha, quem chegou com algum dinheiro, pegou. E o Brizola e o Jango depois é que foram os grandes financiadores dessa caixinha. Então nós tínhamos lá um quarto de hotel, um quarto de pensão, uma coisa qualquer, e comida. O Neiva Moreira dizia uma coisa interessante, que o exílio, ele coloca para fora nas pessoas ou o que eles têm de bom ou o que têm de ruim. Então também é uma espécie de peneira. E o Darcy, sempre solidário. Se tinha alguém que estava aborrecido, estava com certo problema, ia lá conversar com o Darcy, e estimulava o sujeito. Quando eu fiz 29 anos, ele fez uma festa surpresa para mim. Estava o Dr. Valdir, estava todo mundo. Mas o mais interessante é que depois do jantar, ele abriu assim uma porta numa sala que tinha do lado do apartamento e tinha um bolo muito grande com 29 velhinhas. Então a gente ria muito porque, olha, esse aqui é meu presente, eu espero que daqui a 29 anos a gente não esteja mais aqui. Foi uma coisa tão carinhosa, assim, um momento tão especial que eu gravei sempre na minha memória. O Darcy era uma pessoa assim, bastante forte. A gente sempre se encontrava, meu pai, ele, Jango, tio Almino. E aos sábados se fazia lá em casa a feijoada dos exilados. E a gente curtia muito aquela coisa de brincar com o tio Darcy. Ele fazia muita careta e falava para burro, sempre falava muito, né? E às vezes a gente não entendia porque ele falava mais rápido. Ele não conseguia falar o que ele pensava, então ele embolava a coisa da conversa, das piadas, das brincadeiras dele, mas ele era um escândalo. E tia Berta, né, que era exatamente o oposto, era calma, aquela tranquilidade, aquela doçura. O exílio seria recomendável se não fosse tão duro. Você só conhece o país quando vem de fora. Eu estava desesperado para compreender o que tinha acontecido no Brasil. Por que não tivemos êxito? Darcy encontrou que, para explicar o Brasil, tinha que explicar a América. E para explicar a América, tinha que explicar a colonização de América. Então, aquilo era uma coisa que crescia. Quando eu estava escrevendo o processo civilizatório, eu quase morri de sua homenagem. Eu estava num cansaço tremendo e eu lia 3 vezes cada página, não entendia. Eu sonhava com 800 civilizações, com uma linha. Antes de Cristo, depois de Cristo, eu organizava tudo. E quando eu acordava e via que estava errado, eu ficava puto. Você ficar puto, danado, porque você sonhou errado. É um absurdo, eu estava meio loucão. Ele conversou com um psicanalista, ele falou assim, por que você não vai para uma coisa mais leve, dá um tempo. A mentalidade, a mente, o espírito é como um polvo dentro da cabeça. Eu estou com um polvo que é processo, tem que tirar esse polvo para o outro. Então eu disse, eu vou escrever um romance. Então comecei a escrever, fiz o primeiro esboço do Maíra. 3 meses depois, em Montevidéu, eu terminei o processo civilizatório. São 10.000 anos de história que eu examino para nos tornar explicável.
As Américas, a civilização, o tema é a causa do desenvolvimento desigual dos povos americanos. Berta passava na máquina as páginas manuscritas de Darcy e me passava para mim. E eu passava ao espanhol. Ele dizia, não, mas eu não escrevi isto. Não, é certo, mas você escreveu 4 páginas sem ponto nem coma. O que acha? Que James Joyce, nas últimas páginas do Ulisses? Toda vez que eu ia lá, e que o Jango também ia, falava a mesma coisa. Dona Berta passa o tempo inteiro trabalhando, Darcy, não é possível. Eu falava para ele assim, ai, doutor Darcy, eu tenho uma loja muito bonita, uma boutique muito bonita, deixa a Dona Berta um pouquinho descansar para ir lá comprar umas roupas comigo. E ele dizia, não, isso aí é só um trabalhinho, é só um trabalhinho. Era muito orgulho a gente ser sobrinho dele. Depois da Revolução, o negócio nós passamos um pouquinho mais apertado, ele trouxe mais alguns probleminhas, mas valeu a pena. A gente ia para a aula, o colégio inteiro ficava batendo palma, comunista, comunista. Aí ficava eu e meus irmãos tudo juntinho no cantinho. Os pais não deixavam os meus amigos brincarem com a gente, nem comigo, nem com os meus irmãos, então nós ficamos um pouco assim, fora do circuito. E a partir de 65, todo ano a gente ia para o Uruguai. Mas o carro ia entulhado, era uma Kombi, e entulhado de comida, de bebida. E levava carne de sol, que lá não tinha. Levava doce, tudo quanto é tipo de doce de vovó Fininha que ele pedia para levar. A gente lembra que a gente levou até um papagaio que chamava Brasil. A gente ia lá, entrava no quartinho de trabalho dele, ele passava a mão na cabeça e tal, mas o negócio dele era trabalho de manhã, tarde e noite. E ele falava que ele tinha que pensar, que ele era pago para pensar. E pensar cansa e dói. O governo sempre me dizia, e foi um ensino que nunca esqueci esse, não? Eduardo, você não deixe que as teorias te levem longe demais. Sempre tenha em conta que a lição fundamental foi e será sempre a mesma. Tem que elegir entre os indignos e os indignados.